Eclesiastes capítulo 3, e hoje ficarei com você no verso 11. Veremos apenas o verso 11. Eclesiastes 3, verso 11. Semana passada nós vimos nos versos 9 e 10 que, ainda que a vida seja difícil, nós devemos vê-la como uma dádiva de Deus. Estamos vendo nesses versículos 9 a 15 que Deus nos criou para que nos satisfaçamos nele. No primeiro momento, nós vimos verso 9 e 10 que devemos ver a vida como uma dádiva de Deus. Não importa a circunstância em que estivermos vivendo, não importa a dificuldade que estivermos passando, ou a tranquilidade que estivermos vivendo, é tudo dádiva de Deus. E hoje, no versículo 11, nós veremos que só podemos ser satisfeitos com o que é eterno. Somente o que é eterno pode satisfazer o nosso coração. Isso é impressionante porque o nosso coração é limitado pelo tempo. Nós não somos seres eternos. Nós não somos seres eternos, nós fomos criados. Um dia morreremos. Iniciaremos uma nova existência. Continuaremos vivendo, mas numa outra realidade. Mas não somos eternos. Mas mesmo sendo seres tão finitos, tão limitados, somos por Deus criados para nos satisfazer com o que é eterno. Veja o que diz a palavra de Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Vamos orar. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque apesar de toda a nossa pequenez, toda a nossa limitação, o Senhor nos prepara para algo infinitamente maior, algo eterno. O Senhor nos prepara para a Sua glória. E assim, ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque tudo isso é obra da Tua misericórdia, da Tua graça. E agora, quando vamos meditar neste breve texto da palavra do Senhor, que a brevidade dele, ó Deus, não ofusque a profundidade do que ele traz. E o nosso coração mergulhe nessas verdades tão preciosas e seja abençoado, seja transformado, fortalecido e orientado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Essa é a primeira parte do versículo, e nessa primeira parte do versículo nós temos uma declaração vigorosa da bondade de Deus. Lembre-se que Salomão vem questionando desde o começo do livro se há alguma vantagem em todo o trabalho que nós realizamos. Essa mesmice da vida, né? Como nós vimos lá no capítulo 1, a vida é uma eterna mesmice. As mesmas coisas estão acontecendo sempre. E agora, então, Salomão, ele nos faz vislumbrar a bondade de Deus. E temos aqui, então, uma declaração da bondade de Deus por nós. Primeiramente, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O adjetivo formoso, né, que aqui foi traduzido por formoso, Yafé, no hebraico, significa belo, bom, certo, apropriado. Especialmente esse último, apropriado. Tudo que Deus faz é bom, ou seja, tudo que Deus faz é apropriado. Deus não faz coisas inadequadas. Tudo que Deus faz
é apropriado, tem uma devida finalidade. Aliás, nós vimos no começo desse capítulo que todas as coisas foram determinadas e há um tempo determinado para cada uma delas acontecer. E agora vemos claramente que quem determina tudo é Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Quando a gente olha para a criação do universo lá em Gênesis, é impressionante como que Deus foi criando cada coisa no seu devido lugar, no seu devido momento. Se algo na criação tivesse sido criado antes do seu tempo, ou antes de outro elemento, poderia ou não daria certo. Mas Deus foi preparando tudo. E aqui, quando eu penso nisso, eu vou direto para o 6º dia da criação, quando Deus cria o homem. E eu não quero aqui jamais que pensemos que toda a criação foi por causa do homem. Não, toda a criação foi por causa de Deus. A criação não é antropocêntrica, ela é teocêntrica. É Deus a razão de tudo. Tudo foi para a glória de Deus, inclusive o homem, especialmente o homem, foi criado para a glória de Deus. Mas Deus, quando criou o homem, e o homem, sem dúvida alguma, é a coroa da criação de Deus, o homem, sem dúvida alguma, da criação de Deus é o mais importante, não tenha dúvida disso, porque nenhum outro ser na criação recebeu em si a imagem do Criador. Então, quando Deus cria o homem, Ele não faz isso no primeiro dia, ainda que Ele quisesse e estivesse ali desejoso de criar o ser humano, Ele não fez isso no primeiro dia, porque o homem não teria nem onde pisar. Não teria como o homem sobreviver. Mas Deus vem preparando a criação e quando Ele traz o homem à existência, o homem está num lugar apropriado. Está num lugar formoso, como diz aqui Salomão. Formoso não só pela beleza, mas apropriado, adequado para a sua existência. E o mesmo Deus continua fazendo conosco hoje. Tudo em nossa vida que é obra de Deus, é adequado. A família que você tem é adequada a você. O trabalho que você tem é adequado, porque foi Deus quem te deu. A saúde que você tem ou não tem é adequada a você, porque foi isso que Deus preparou para você. Ô pastor, mas eu vivo tão doente, tão enfermo. Você diz para mim que isso é obra de Deus? Não, eu quero convidar você a, nessa circunstância, ver o que de formoso Deus está fazendo na sua vida. E quando você se concentrar em ver a formosura da obra de Deus na sua vida, você não vai se importar com as circunstâncias da sua vida. Pelo contrário, você será grato a Deus. Você dirá como Salomão: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo que Deus faz em nossa vida é apropriado, é proveitoso, tem objetivo. É isso que Salomão está nos dizendo aqui. Então, dessas palavras iniciais do verso 11, nós podemos extrair as seguintes verdades. Primeiro, Deus faz as coisas de forma apropriada. Grave isso. Deus não faz nada inadequado. Tudo que Deus faz é apropriado, tem o seu proveito. Segundo, Ele as faz, ou as fez e as faz, no tempo exato em que deve acontecer. Pode parecer que está fora do tempo para você. Pode parecer para nós que a coisa está adiantada ou está atrasada. Mas se é Deus quem fez, foi no tempo certo. No devido tempo. Terceiro lugar, do começo ao fim de cada coisa, de cada situação da nossa vida, do começo ao fim, Deus reina absoluto e governa toda a criação. Do começo ao fim, pense em algo da sua vida. Pense na gestação da sua criança, Estela.
Pense na gestação, Ana, do bebezinho. Do começo ao fim. Do começo da gestação ao nascimento. Mas não só do nascimento. Do nascimento até a morte. Até a nossa morte. Tudo está no controle soberano de Deus. Por isso que a circunstância não deve trazer ao nosso coração angústias, ainda que nós fiquemos angustiados e soframos diante de alguma situação. Mas não devemos ficar abatidos por isso. Por quê? Porque o nosso Deus reina absoluto e está cuidando de nós. O mesmo Deus que fez todas as coisas formosas no seu devido tempo, Ele está cuidando de cada uma delas. O mesmo Deus que fez você está cuidando de você. Não importa a circunstância. Mas nós nos comportamos como loucos, como insensatos, quando deixamos de confiar na providência de Deus para querermos assumir o controle da nossa vida. Você já observou, quando eu era criança, primeira vez que eu vi uma televisão controle remoto, eu fiquei mais impressionado com o controle remoto do que com a televisão. Como que pode eu estar à distância apertando o botãozinho e ela respondendo? Eu fiquei impressionado com aquilo. Primeira vez que eu vi uma TV controle remoto foi na casa do tio Neco. Eu lembro que eu esperei ele sair da sala e eu fiquei ali no controle remoto mexendo, só para ver se funcionava mesmo. Fiquei impressionado com aquilo. Aí quando eu vi que ele estava chegando, eu tentei voltar para o canal, não conseguia. E fiquei com aquela cara, né? Tio, eu tirei do canal. Ele foi lá e pôs no canal de novo. Mas nós vivemos impressionados e vivemos cercados com um controle remoto. Hoje mesmo, de manhã, eu estava procurando um alarme, né? O meu carro está apresentando problema no alarme, eu fui ver para trocar o alarme e descobri que tem um alarme. Eu que moro em apartamento, eu não preciso nem descer para ligar o carro e ficar aquecendo o carro. Lá de cima mesmo eu aciono o alarme e o carro liga sozinho. Aí quando eu chego, é só entrar no carro e sair. Não preciso ficar esperando 5 minutos para dar o aquecimento ideal do motor. Posso sair. Olha que interessante. Controle remoto. E a gente vai se envolvendo com essas nossas facilidades, né? Essas nossas facilidades. E isso vai, de alguma forma, afetando também o nosso coração. E nós começamos a acreditar que nós temos o controle da vida. E não bastando isso, volta e meia recebemos mensagens, né, no WhatsApp, mensagens nas redes sociais dizendo para assumirmos o controle da nossa vida. E quando você cumprir os 12 passos aqui propostos para você, você vai assumir o controle da sua saúde, você vai assumir o controle da sua vida. E nós cremos nessa baboseira. Irmãos, nós não temos controle nenhum. Também não estou dizendo aqui que você deve viver desregradamente. Isso é outra história. Quando eu falo de não termos controle, é de não termos controle sequer do ar que nós estamos respirando. E de não nos iludirmos com essas mentiras, de que nós podemos controlar as circunstâncias da nossa vida. Nós devemos fugir dessas mentiras. Em vez disso, devemos colocar a nossa confiança no Deus que fez tudo formoso no seu devido tempo e continua governando toda a sua criação, sem se descuidar de um detalhe sequer. Ele continua cuidando da nossa vida, governando a nossa vida, sem se descuidar de um momento sequer da nossa vida. Esse é o chamado de Deus para nós, confiarmos no seu cuidado. Ele está no controle. Em segundo lugar, quando nós olhamos aqui para o texto de Eclesiastes 3:11, na segunda parte do versículo diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E esse versículo, especialmente essa verdade de que Deus pôs a eternidade no coração do homem, é o ponto central desse trecho que nós estamos estudando nesses domingos. Versículo 9 ao versículo 15. É o ponto central.
Deus pôs a eternidade no nosso coração. É isso que eu quis dizer quando eu disse que Deus nos criou para que nos satisfaçamos nele, para nos satisfazermos com o que é eterno. Deus colocou a eternidade em nosso coração. O substantivo hebraico, haolam, que é traduzido aqui por eternidade, merece a nossa atenção aqui. O que exatamente significa essa palavra eternidade aqui no texto? Salomão está afirmando que apesar de sermos criaturas finitas, criaturas limitadas pelo tempo, criaturas que estão olhando para o relógio o tempo todo e a cada minuto que se passa vê menos areia na parte de cima da ampulheta da vida. Deus colocou em nosso coração um senso que nos impulsiona para a eternidade. Deus colocou em nosso coração não só a ideia, mas essa inquietação em nosso coração por algo que é eterno. Algo que o homem não consegue explicar, mas também não consegue negar. Ele não consegue entender, escapa ao seu entendimento, mas ele não consegue deixar de pensar nisso. É como se fosse uma coceirinha no coração, né? Aquela coceira que não deixa a gente ficar parado, né? Eu fico pensando na eternidade, não entendo, deixa para lá. Não é igual matemática, né? Eu sou péssimo em matemática. Tanto que deixa para lá, não perco tempo com isso. Deixo para quem gosta. Mas a eternidade não é assim. A eternidade, quando eu começo a pensar no que é a eternidade, no que ela significa, e eu começo a dar alguns arranhões ali, né? Tentando entender, com base no que a Bíblia me diz. Mas aí a minha mente não consegue captar como é que pode existir um tempo que nem tempo é, que não tem começo e nem fim. Como é que é esse negócio de eternidade? Eu não consigo entender, mas eu também não consigo dizer assim, já que eu não entendo mesmo, deixa para lá. Não consigo. Quando eu vejo a minha limitação no meu entendimento, e aí eu me canso temporariamente, rapidamente eu estou lá de novo, mexendo no assunto, porque eu não consigo ficar quieto. Eu quero entender o que é a eternidade, o que é isso, né? É um desejo de algo muito profundo, muito mais abrangente do que a minha mente possa compreender. A satisfação das nossas necessidades. Agora vamos voltar para a nossa realidade aqui. Nós somos seres com necessidades e temos essas necessidades que precisam ser supridas, que precisam ser satisfeitas. E ao detectarmos uma necessidade, a primeira coisa que a gente faz é tentar satisfazer essa necessidade. Por exemplo, quando estamos com fome, procuramos comida. Quando estamos doentes, buscamos tratamento médico. Quando estamos necessitados de descansar, porque estamos cansados, buscamos descanso. Quando a gente se sente sozinho, solitário, a gente busca a companhia de outras pessoas. São necessidades que temos e que precisam ser supridas. E quando nós suprimos essas necessidades, temos temporariamente um senso de satisfação. Sentimos-nos satisfeitos. Tanto é que depois que você almoça, a sua esposa ou então a sua mãe fala para você assim, coma mais um pouquinho, você diz, obrigado, estou satisfeito. Não é assim? Satisfazemos as nossas necessidades. Mas aí vem a pergunta, por quanto tempo? A fome que você sentiu hoje de manhã e foi satisfeita pelo café da manhã, já está batendo a porta já do seu estômago, né? Já está na hora do almoço. Talvez não porque você tomou um cafezinho ali e deu uma disfarçada, mas se você não tomou, a fome está rondando novamente, não é mesmo?
a saúde que você conquistou depois de um tratamento médico que você fez e recobrou a sua saúde, a qualquer momento pode ser atacado por uma outra enfermidade. As pessoas que hoje cercam você e ajudam você a não se sentir solitário, uma hora ou outra você vai novamente ser acometido pela solidão. Cada um tem que seguir a sua vida. Os prazeres que avidamente buscamos, em breve serão envolvidos pelo tédio, e assim nosso coração se verá vazio novamente. Essa semana eu conversava com o senhor e ele disse: pastor, eu vivi minha vida certinho, fiz tudo certo na minha vida. Nunca fui uma pessoa de fazer coisa errada, nunca vivi fora da lei, ou fazendo coisas criminosas, nada disso. Sempre procurei fazer corretamente. Sou uma pessoa religiosa, sou católico. Ele falou, mas não sou praticante, mas eu sou católico, não praticante. Mas não faço mal para ninguém. Mas eu tenho um vazio tão grande no coração. Sinto um vazio tão grande aqui dentro. O que é esse vazio? É a constatação de que nada nesse mundo pode satisfazer a nossa alma. Observe que ele disse que ele faz coisas boas, ele vive corretamente, mas isso não é suficiente. Moralismo não é suficiente para encher o nosso coração. Isso é moralismo. Uma pessoa que confia nas suas obras e que olha para as suas obras e se gaba das suas obras, é uma pessoa moralista. É uma pessoa que está evitando as coisas erradas, é uma pessoa moralista. Moralismo não é o que pode satisfazer o nosso coração. Precisamos de algo mais. Mas por que as coisas são assim? Porque nós corremos atrás de satisfazer uma necessidade e em breve essa necessidade novamente bate à porta do nosso coração e o nosso coração se vê vazio. Por quê? Porque somos insatisfeitos em nosso coração. A resposta é porque nós somos pecadores, sim, não tenha dúvida. Mas há algo mais. Eu explico. Deus nos fez para que nos satisfizéssemos somente nele. Satisfação plena da nossa alma é somente em Deus. E Deus é eterno. Então, quando Deus colocou a eternidade no meu coração, Deus não estava colocando apenas um conceito de tempo infinito. Deus estava colocando no meu coração uma pista, um sinal da existência dele. Um sinal da existência dele. E todo ser humano tem isso. É por isso que você vê as pessoas se rendendo a ídolos, adorando ídolos. É por isso que você vê pessoas se afundando nas drogas, nos vícios. É por isso que você vê pessoas se afundando no trabalho e achando que no trabalho eles terão a realização de tudo. É por isso que você vê as pessoas buscando o dinheiro e achando que no dinheiro, quanto mais dinheiro tiverem, mais satisfeitos serão e não são. Sabe por quê? Porque no fundo, todas as pessoas estão vazias por dentro e estão desesperadamente necessitadas de preencher esse vazio no coração. E esse vazio só é preenchido quando ela é encontrada por Deus, quando Deus entra na vida dessa pessoa, transforma esse coração e plenifica esse coração e enche esse coração com a sua graça. E essa pessoa então passa a viver para Deus. Aí sim ela descobre a plenitude da felicidade, a verdadeira felicidade, e o seu coração é cheio da glória de Deus. Nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer plenamente, porque nós fomos criados para encontrar a verdadeira satisfação, a plena satisfação naquele que é eterno. Como que você, que foi criado para se satisfazer com o eterno,
quer se satisfazer com coisas temporais. Como? Possível. Coisas que são efêmeras, passageiras, transitórias, que hoje existe e daqui a pouco já não existe mais. Vira pó. Como que você, que tem um coração que foi criado para se satisfazer com algo eterno, busca essa satisfação em coisas temporais? Loucura. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos conseguem satisfazer esse desejo que eu tenho, esse vazio, esse desejo no meu coração, isso não prova que o universo seja uma fraude. É provável que o papel dos prazeres terrenos seja mais do que satisfazer o meu desejo, mas despertá-lo, sugerir a ele a coisa verdadeira. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você busca satisfação, vamos colocar aqui, por exemplo, no dinheiro. Quanto mais, aí você crê que quanto mais dinheiro você tiver, mais condições de satisfação, mais feliz você será. Mas aí vem uma crise e leva o seu dinheiro embora. Vem um governo maluco e rapa o seu dinheiro, leva tudo embora. E você se vê sem nada. Um monte de papel na mão que não tem valor nenhum. Ou então, de repente, você colocou a sua satisfação numa vida saudável. Vou para a academia todo dia, me alimento bem, cuido bem da minha alimentação e tudo mais. E aí, de repente, uma dor esquisita aparece e você vai ao médico e descobre que tem um câncer em fase terminal. E aí você vê que a satisfação que você tinha foi embora. Mas as coisas não existem para nos satisfazer. Deus criou as coisas com o objetivo de que nós víssemos nessas coisas a incapacidade de nos satisfazer. E aí, então, peraí. Se eu tenho uma necessidade, eu tenho necessidades, e eu tenho coisas que podem me satisfazer, mas elas não me satisfazem completamente, constantemente, mas temporariamente e de forma muito limitada, então não é porque essas coisas são para me satisfazer, mas sim para me apontar para aquele, o único que pode me satisfazer de verdade. E esse é Deus. Se coisas temporais não podem me trazer a verdadeira felicidade, não é porque elas são, não é culpa delas. É porque elas não foram criadas para isso. Elas não foram criadas, elas não foram feitas. Deus não fez essas coisas para nos satisfazer plenamente. Ele nos fez para nos dar algum alívio nessa vida difícil, nessa vida dura, mas mais do que isso, para que nós, ao olharmos para essas coisas limitadas, incapazes de nos dar a verdadeira felicidade, nós aprendêssemos a olhar e a buscar o único que pode fazer isso. E esse único é Deus. É por isso que você vai encontrar gente que não tem onde cair morto. Não tem uma casa, não tem um bem nenhum. Leva uma vida extremamente simples, mas tem uma felicidade impressionante. Você vai conversar com essa pessoa e descobre que a felicidade dela é Jesus. Ela tem um relacionamento com Cristo tão forte, tão verdadeiro, tão real, que ela não se importa
se ela não tiver a melhor comida, se ela não tiver uma casa boa, se ela não tiver um bom carro, se ela não tiver nada do que as pessoas julgam necessárias para uma vida mais confortável. Ela não se importa nem em ter conforto, porque, a bem da verdade, o que as coisas proporcionam para nós? Conforto. Você pode ver, tudo que a gente faz é buscando conforto. Se você me vê, né, mexendo aqui no púlpito, inquieto, né? Se você me vê que quando eu vou assistir a gravação do sermão, eu falo assim, meu Deus, eu tenho que dar um jeito de me fixar ali no púlpito, parar de mexer, né? Eu fico mexendo o tempo todo. Mas por quê? Eu tenho uma dor lombar que me incomoda. E se eu fico muito tempo numa posição, ela começa a me angustiar, né? Começa a me perturbar. Então eu fico mexendo para ver se dá uma aliviada. Estou buscando conforto. Tudo que a gente faz na nossa vida é buscando conforto. Um carro melhor que você compra, uma casa maior que você tem, que você busca. Tudo a gente busca conforto. Mas existem pessoas que não têm conforto nenhum nas coisas dessa vida, mas o coração delas está confortado pela presença de Deus. E elas são plenas, são felizes. E você fala assim, meu Deus, mas como ele pode ser feliz? Nessa condição, nessa situação, eu não tenho nem um décimo da dor que ele tem e ele é feliz. Ele tem uma felicidade que eu não tenho. Aí você vai conversar com essa pessoa e vai descobrir que a felicidade dela não é uma coisa, não é um conceito, não é pensamento positivo. A felicidade dessa pessoa é uma pessoa, é Jesus. Por isso que Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele disse o seguinte: meu coração anda inquieto e não se aquieta enquanto não descansa em ti. Ele falou isso para Jesus. Senhor, o meu coração anda inquieto e ele não se aquieta, ele não se acalma enquanto ele não se aquieta em ti. Você encontra uma pessoa que está totalmente perdida nessa vida, nos vícios, uma vida totalmente bagunçada. Quando essa pessoa é alcançada pela graça de Deus, você vê essa pessoa se aquietando. O coração dessa pessoa se aquietou. Por quê? Porque ele descansou em Cristo. Ele está descansando em Jesus. Espera um minuto. Sem a autorrevelação de Deus, sem a regeneração do Espírito Santo, sem a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa mente, jamais seremos capazes de compreender por que nos sentimos tão vazios, por que a vida não faz sentido para nós. Mas é somente quando Deus se revela a nós, somente quando Deus se revela ao pecador, somente quando o Espírito Santo lhe dá nova vida e ilumina o seu entendimento para encontrar Deus nas páginas da palavra de Deus, é que então o pecador vai se deleitar plenamente em Deus. Por isso que a nossa oração constante deve ser: Senhor, me faça ver a tua grandeza enquanto eu estudo a tua palavra. Enquanto eu escuto a tua palavra, me faça ver a grandeza do teu ser. Me faça te conhecer, para que te conhecendo eu te adore, eu te busque, eu tenha a plenitude da tua presença no meu coração, expulsando todas as trevas, todas as angústias, preenchendo todo o vazio do meu ser. Porque quanto mais eu te conhecer, mais satisfeito eu serei em ti, mais eu te glorificarei, porque mais confiarei no Senhor. O homem é incapaz de compreender esse vazio no seu coração se Deus
não agir nele. Graças a Deus que ele agiu e tem agido em nosso coração. Tem nos mostrado. O resultado de uma vida de escravidão no pecado é a morte eterna. Quando, porém, Deus, por sua graça e misericórdia, regenera um coração, transforma o coração e ilumina o entendimento da pessoa, começa então a caminhada rumo ao lar eterno. Começa então no coração dessa pessoa a busca pelo que é eterno, a busca pela eternidade. E quanto mais ele busca, mais ele sabe que está perto dela e um dia estará na glória eterna com Cristo, vendo o seu Senhor face a face, adorando a Cristo Jesus, bendizendo a Deus, louvando ao Senhor e desfrutando da mais plena glória de Deus. Mas aqueles que receberam essa maravilhosa graça salvadora em seus corações, se deparam com muitas obras de Deus, as quais eles não compreendem. No versículo 11 aqui, Salomão diz, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Essas obras que nós não podemos descobrir, não podemos compreender. E aqui, meus irmãos, nós temos uma outra verdade que nós devemos atentar para ela. Deus não chamou você e a mim, Cristo não chamou você e a mim para nos dar explicação de tudo que está acontecendo conosco. Não. É possível que viveremos toda a nossa vida com questões que nós não vamos compreender. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu tal coisa em minha vida? Por que aquele sofrimento me sobreveio? Por quê? E ainda que eu diga, eu sei que foi feita a vontade de Deus. E tudo que Deus faz é bom. Mas ainda assim eu não consigo entender por quê, Senhor. Mas preste atenção, em vez de perder tempo com isso, glorifique a Deus por isso. Senhor, eu não entendo. Mas o que importa é que o Senhor não me chamou para dar explicações de tudo que o Senhor faz. Eu sei que existirão coisas que eu não vou descobrir. Coisas que o Senhor fez desde o começo até o fim. Eu não vou entender por que o Senhor fez. Mas quem disse que o Senhor me chamou para esse propósito? Pelo contrário, o Senhor me chamou para caminhar com o Senhor e confiar no Senhor. E confiar na tua direção, sabendo que o Senhor está me conduzindo, para onde o Senhor está me conduzindo, é maravilhoso. E assim, meu irmão, quando você e eu nos depararmos com situações da nossa vida, que nós não conseguimos entender o porquê delas acontecerem, uma perda terrível, seja o que for, aquela situação que nós não conseguimos entender, nesse momento, nosso coração deve se aquietar em Deus e dizer, Senhor, eu posso não entender os seus propósitos. Pode ser que nem mesmo quando eu estiver com o Senhor na glória, o Senhor vai me revelar o porquê o Senhor fez tal coisa. Pode ser que nunca eu terei essa informação. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Um propósito eu sei. Um propósito do Senhor ter feito isso era me tornar mais parecido com teu Filho Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que de antemão conheceu, a esses também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, conformados ao caráter de Jesus. Então, meus irmãos, esse propósito a gente sempre vai saber. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas têm esse propósito. E terão outros propósitos que talvez nós nem saibamos e nem saberemos o porquê. Mas Deus sabe. Mas quando estivermos diante de uma situação assim, oremos a Deus e digamos, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer com isso, mas o que importa é que o Senhor está aqui comigo, me conduzindo. O Senhor está guiando a minha vida
por caminhos que eu não sei, mas o Senhor sabe, e é isso que importa. Só me dê a graça e o poder de continuar seguindo ao Senhor. Só isso me basta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no final de tudo, a única coisa que vai importar para nós é ter Jesus em nossa vida. É ter Jesus em nosso coração. A única coisa que vai importar de fato. Não são os diplomas que eu consegui, não são os bens que eu consegui, não são as conquistas que eu realizei e alcancei na vida. Nada disso vai importar. A única coisa que importa é Jesus no meu coração. Só. E mais nada. E se eu tenho a Jesus, não preciso de mais nada. Nossos desejos mais profundos jamais serão satisfeitos se não alcançarmos um conhecimento pessoal de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, que é o princípio e o fim. Quando encontrarmos o nosso caminho para Ele, finalmente seremos capazes de dizer, como disse Charles Bridges, ele disse o seguinte: encontrei mais em Cristo do que jamais esperava desejar. Repito, encontrei mais em Cristo do que jamais esperava desejar. Você quer entender o que ele está dizendo aqui? Simples, vai para Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o Deus que preenche o vazio do nosso coração. Esse é o Deus que nos criou para nos satisfazer somente nele. Somente nele. E como veremos semana que vem, as bênçãos que ele nos dá nessa vida, devemos desfrutar delas, sim. Mas sempre lembrando que a verdadeira e a plena satisfação só é possível na pessoa de Jesus. Você já encontrou em Jesus a plena satisfação do seu coração? Você já encontrou em Deus essa satisfação, já se rendeu a Ele, e já rendeu a Ele o seu coração, entregou a Ele a sua vida? Ou você ainda busca se satisfazer com as coisas transitórias dessa vida? Como veremos no decorrer aqui do texto, a partir do versículo 12, não há nada de errado em desfrutar das alegrias e prazeres dessa vida, dos prazeres lícitos, né, que não sejam pecaminosos, desde que a gente coloque as coisas no seu devido lugar e jamais coloquemos coisa alguma no lugar de Deus. Quando ficar difícil para você compreender o que Deus está fazendo na sua vida, pense na obra de um tapeceiro. Há um tempo atrás eu compartilhei com você aquele cântico do Estênio Marcius, o tapeceiro. Está lá no grupo, procura lá e ouça, você vai ver. Que bela canção. E ali ele fala exatamente isso. Quando você vê aqueles tapetes bonitos, né? Se você olhar pelo lado avesso, você só vai ver um monte de nós e pontas soltas ali, né? Você não vai entender, um negócio esquisito. Mamãe tinha um tapete desses. De segunda a sábado, não, de segunda a sexta, ela punha o tapete ao avesso. Sábado e domingo, ela virava do lado certo. De segunda a sexta, o tapete era um tapete feio, esquisito, né? E eu me perguntava, por que ela não põe do lado certo? É porque ela queria deixar do lado certo para a casa ficar bonita no fim de semana, né? Mas quando você olha para a sua vida e você não está entendendo o que está acontecendo, é igual a pessoa que contempla um tapete de tapeceiro pelo lado avesso. Ele não entende nada, mas quando ele dá a volta e olha pelo lado certo e vê o lado certo do tapete, ele fica maravilhado de ver que obra linda.
Nessa vida nós estamos do lado do avesso do tapete. Mas o tapeceiro, Jesus, ele está tecendo perfeitamente. E quando nós estivermos do lado certo, do lado de lá, na eternidade, ele vai dizer para nós: olha aí o que eu preparei. Olha o que eu estava tecendo na sua vida. Olha a obra que eu estava fazendo. Vai valer a pena, irmãos. Salomão questionou: vale a pena? E Jesus responde: vale a pena. Confie. Confie. Que Deus assim nos abençoe. A partir de semana que vem continuamos o texto. Nos coloquemos em pé.